Olá, meu nome é Pedro Krause, eu tenho 16 anos e estudo no Colégio Nova Escola, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o projeto Análise Diagnóstica do Sistema ZIRPOT para o Aprimoramento da Eficácia de Evaporação, que foi orientado por Newton Miyahira e Wangley Martins. E o contexto do projeto se inicia com as populações de mais baixa renda e a sua relação com a refrigeração. De acordo com a organização Sustainable Energy for All, aproximadamente 1 bilhão de pessoas mundialmente não têm condições adequadas de refrigeração, não podendo muitas vezes conservar seus alimentos, vacinas e medicamentos. Desenvolvido na Nigéria por Mohamed Bahaba, o Zirpot é um sistema de refrigeração a baixo custo que busca justamente amenizar as condições precárias vivenciadas por vezes pelas populações de mais baixa renda com relação à preservação de seus alimentos e medicamentos. O sistema ele consiste apenas em 2 potes de cerâmica de tamanhos diferentes, com o menor no interior do maior e o espaço entre eles preenchido por areia. A refrigeração acontece quando se insere algum líquido no espaço dessa areia, e geralmente é água. Essa água ela se infiltra pela cerâmica, absorvendo no processo o calor do interior do pote e, ao chegar na superfície externa, evapora, dissipando o calor e assim reduzindo a temperatura. E é nesse sentido que o sistema depende de fatores como a temperatura, a umidade relativa, o fluxo de ar, a sua área superficial e a estrutura interna. E são estes dois últimos, a área superficial e a estrutura interna, que o projeto busca justamente abordar como foco. Buscou-se aprimorar o sistema alterando a geometria das partes que constituem ele, principalmente o formato de vaso e a granulação da sua areia. E sobre esses dois aspectos, é preciso ressaltar que o formato da estrutura é justamente o que caracteriza a área superficial, que tem uma relação diretamente proporcional com a evaporação. Enquanto isso, a granulação tem uma associação com a geometria dos grãos de areia, que são justamente os que determinam o espaço útil que a água vai poder ocupar entre estes grãos. E é dessa maneira que a granulação pode alterar o volume de líquido presente no interior dos vasos e assim aprimorar a eficiência. E de forma a poder realizar a pesquisa, separou-se a metodologia em 2 etapas de granulação e formato, que são 2 análises que vão ser feitas respectivamente de maneira experimental e computacional por meio de simulações. Na primeira, teve-se em mente a comparação de 3 tipos de areia, fina, média e grossa, com os modos de finura 1,54, 1,7 e 2,3 respectivamente. Além disso, fez-se a determinação das densidades aparente e absoluta de cada tipo de areia para estar então determinando o índice de compactação de cada uma delas. É preciso se ter em vista que a densidade aparente leva em consideração os espaços vazios entre as partículas e a densidade absoluta apenas o volume sólido. E de forma a determinar a influência da compactação da areia na evaporação, fez-se experimentos em ambiente externo, ao ar livre, verificando a taxa de evaporação dos sistemas de Zirpot para cada tipo de areia. Com relação às análises do formato, teve-se em vista determinar como o grau de compactação variava conforme os diâmetros das partículas, além de verificar como o grau de compactação variava conforme o formato de recipiente ou vaso utilizado. E por fim, um dos aspectos mais importantes que é determinar a área superficial de cada modelo de vaso utilizado nessas experimentações computacionais. Seguindo-se com a metodologia e tendo terminado as experiências, obteve-se os resultados com relação a todas as análises. Com relação às densidades aparentes absolutas, pode-se ver que na verdade não teve-se uma variação do índice de compactação de maneira significativa, o que impactou nos resultados com relação à evaporação. Pode-se ver na matriz de correlação gerada a partir da análise estatística dos dados em Python que a relação entre a evaporação e a compactação não se mostrou significativa, muito em função da pouca variação entre o índice de compactação entre as areias. Entretanto, uma relação que diverge imensamente do esperado é entre o volume líquido e a evaporação, que ao invés de se mostrar diretamente proporcional com o aumento do líquido, aumentar a evaporação, na verdade se demonstrou exatamente o contrário, que é inversamente proporcional, o que vai ser visto de maneira mais aprofundada nos próximos slides. Pode-se também ver no gráfico da evaporação conforme os registros feitos que entre a areia fina, média e grossa não foi perceptível nenhum padrão que evidenciasse uma tendência de melhora para nenhuma delas. Retornando agora para a relação entre o volume líquido e a evaporação, no gráfico que demonstra ambos conforme o registro, pode-se ver em cada pico de volume líquido, onde foi feito o reabastecimento de água do sistema, que há uma queda da evaporação. Além disso, pode-se ver um aumento da evaporação quando o volume líquido se afasta do pico máximo dele. Isso também é ressaltado no gráfico de dispersão que mostra as evaporações obtidas para cada volume líquido. Nele pode-se ver que há uma concentração de evaporações baixas para volumes altos e uma dispersão maior com tendência de valores maiores para volumes líquidos que se encontram por volta da metade da capacidade. Com relação aos resultados obtidos para simulações, pode-se modelar 3 tipos de vasos distintos,
um vaso cônico, vaso cilíndrico de base esférica e um ondulado. Na análise de suas 3 áreas superficiais, pode-se perceber que o ondulado teve a maior delas, com cerca de 26,4% de aumento em relação ao vaso cônico. Enfim, o que se pôde perceber com todos os dados obtidos é de que, apesar da pouca evidência de realmente uma influência da compactação na eficácia de evaporação, é de que pelo menos pôde-se fornecer um modelo de zirpote com uma área superficial até que significativamente maior e que assim pode dissipar o melhor calor e aprimorar a evaporação. No quesito da evaporação em volume líquido, pode-se notar uma relação notável que ainda não foi explorada no contexto da termodinâmica do zirpote, de que a maior eficiência de evaporação dele se dá na metade da capacidade máxima de água. E dessa maneira, tem-se como perspectiva reanalisar estes aspectos de forma a realmente confirmar os resultados obtidos, e assim fornecer vias de reduzir o consumo de recursos naturais e aprimorar as condições precárias das populações de baixa renda. Desde já agradeço e muito obrigado!